Bom dia a todos vocês. Meu nome é Valéria Gregório, nutricionista, e hoje eu vou falar sobre um suplemento que poucos pacientes conhecem, mas que tem dado muito resultado em muitas dietas. E ele tem dado muito resultado em algumas dietas, principalmente relacionado ao cognitivo. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre um suplemento chamado colina. A colina, ela foi caracterizada em 1998 como um nutriente considerado indispensável para o corpo humano e ela é considerada um composto orgânico solúvel em água que é sintetizada pelo fígado em pequenas quantidades. A colina hoje ela não é considerada nem uma vitamina nem um mineral, mas ela tem sido denominada por alguns especialistas de vitamina por ela apresentar algumas semelhanças em relação às vitaminas do complexo B. E uma das principais funções da colina consiste na regulação de algumas funções metabólicas que ocorrem no fígado, no sistema muscular, no sistema nervoso e no cérebro. A colina ela tem muito benefício em relação ao aumento das sinapses nervosas. Então, pacientes que apresentam déficit cognitivo, eles são muito beneficiados com a suplementação de colina. A colina, além dessa melhora de atuar como precursor da acetilcolina, e a acetilcolina, a gente sabe que ele é um neurotransmissor essencial que está envolvido com a memória. A colina ela também tem um papel na produção de gorduras para manter a integridade de algumas membranas celulares. E ela também ajuda no transporte de gordura, na prevenção contra acúmulo de gordura e o próprio colesterol. Outro ponto importante é que ela atua na síntese do DNA e em conjunto com outras vitaminas, com folato e com a vitamina B12. A colina, ela tem um papel bem significativo em relação à melhora cardíaca. Um estudo publicado pelo periódico científico chamado Área Aterosclerosis, em 2011, ele indicou que alta ingestão de colina tem uma relação de redução do risco de doenças cardíacas. Então, alguns estudos já mostram que níveis altos de homocisteína no sangue, eles estão ligados a um aumento do risco de doenças cardiovasculares. E o fato é que essa deficiência nutricional, incluindo a de folato, ela pode causar um acúmulo da homocisteína no sangue. Então, a presença do folato e da colina em quantidades adequadas, elas ajudam a converter a homocisteína em metionina. E essa conversão faz com que ocorra a redução do risco de doenças cardíacas. Daí a importância da suplementação de colina para pacientes cardíacos. Então, existe benefícios da colina tanto para a função muscular quanto para o fortalecimento da parte cardíaca, incluindo o coração. Em relação à saúde cerebral, a colina ela é um precursor da acetilcolina e a acetilcolina ele é considerado um neurotransmissor extremamente importante para regular funções como a memória, a inteligência, o humor. Então, esse neurotransmissor, ele também atua no desenvolvimento do funcionamento cerebral. Então, várias pesquisas, elas já indicam benefícios em relação à suplementação de colina, tanto para melhora da função cognitiva em relação à memória, e essa melhora da função cognitiva, ela tem atuação tanto a curto quanto a longo prazo em adultos. Alguns estudos relacionam que essa suplementação vai ser mais indicada para pacientes entre 50 a 85 anos. A partir dos 50 anos, a gente já observa um déficit na parte cognitiva. Alguns pacientes, eles chegam no consultório já discorrendo que a memória está mais fraca, que eles estão com lapsos de memória, que eles estão com esquecimento, e eles relatam tanto a memória de curto como longo prazo. Então, a colina, ela tem esse benefício em relação à redução desses déficits em relação à parte cognitiva. Em geral, altos índices de colina no corpo, eles se relacionam com melhor desempenho cerebral. Então, é por isso que esse nutriente ele é considerado tão importante para
idosos, para pacientes que começam a apresentar Alzheimer. Então, todos esses pacientes são beneficiados com a suplementação de colina. Alguns estudos observacionais, eles também indicam que a colina, ela ajuda tanto a diminuir a ansiedade quanto a reduzir alguns transtornos mentais, principalmente transtornos bipolares. Então, faz-se recomendada a suplementação nesses casos. Em relação ao fígado, algumas evidências científicas, elas já indicam que a deficiência de colina, ela pode resultar em aumento da incidência de doenças hepáticas. Então, a fosfatidilcolina, ela é produzida a partir da colina e ela participa da quebra de gordura no fígado. Então, quando esses níveis de colina estão muito baixos, nós temos uma redução dessa quebra de gorduras no fígado, fazendo com que ocorra esse acúmulo de gorduras no fígado. Então, nós podemos associar a suplementação de colina para pacientes que apresentam esteatose hepática, porque a partir do momento que nós temos um suplemento que favorece a quebra das gorduras, do acúmulo de gorduras no fígado, nós vamos favorecer a redução da gordura no fígado. Então, de acordo com um estudo recente, ele foi publicado em 2014 no Journal of Nutrition. Esse estudo ele envolveu 56 mil pacientes e ele foi publicado, e esse estudo ele foi com mulheres na faixa de peso ideal e elas consumiam colina. E essas pacientes que consumiam colina, elas apresentaram um risco de 28% de redução da incidência do desenvolvimento de doenças hepáticas, principalmente esteatose hepática, quando comparados ao mesmo grupo que não fez a suplementação de colina. Então, faz-se necessária a recomendação de colina para pacientes que estão em tratamento de esteatose hepática. A colina, ela também tem sido muito utilizada no caso de pacientes que querem melhorar a performance cognitiva. Então, ela é importante para a formação da mielina, e a mielina, ela é uma membrana que recobre os neurônios. Então, de acordo com algumas pesquisas, principalmente do Massachusetts Institute of Technology, o revestimento da mielina, ele é essencial para funções da inteligência e para melhora do QI. E a colina, ela também melhora a mielinização, que é um fenômeno que através do qual o impulso nervoso ele é conduzido mais rapidamente. Então, quanto maior a velocidade da condução do impulso nervoso, melhor vai ser o cognitivo do paciente. Então, a colina ela tem um papel muito significativo em relação à melhora cognitiva. De acordo com o estudo de 2015, publicado no Clinical Interventional of Aging, o declínio cognitivo ele acontece por causa também da redução da acetilcolina. Então, segundo os estudos que foi feito com 1.391 pacientes, eles estavam com consumo de colina e eles apresentaram um melhor desempenho cognitivo, incluindo tanto a memória verbal quanto a memória visual. Então, além de aumentar a produção da acetilcolina, um ponto essencial para o bom funcionamento cerebral consiste na prevenção do declínio cognitivo. Então, isso inclui a proteção do cérebro contra a degeneração. Então, faz-se muito recomendado a utilização da colina. A colina também ela pode reduzir doenças que são neurodegenerativas, como doença de Parkinson, doença de Alzheimer. Ela ajuda no tratamento de transtorno de humor e ela também pode ajudar na melhora de função cognitiva, em pacientes com esquizofrenia e pacientes com autismo. O nutriente ele também ajuda na recuperação de lesões cerebrais, que quando nós temos a prevenção do acúmulo de gordura que não é metabolizada no organismo, isso vai melhorar o funcionamento cerebral. Então, essas sinapses nervosas elas vão ser mais rápidas e vai haver uma melhor manutenção das células nervosas, fazendo com que aumente a saúde da população, além dos alívios em relação a sintomas de declínio cognitivo, falta de memória. Alguns pacientes com início de glaucoma também se beneficiaram muito com a suplementação de colina. Outro ponto que é importante é o seguinte: em relação à recomendação, é muito importante a gente verificar a faixa etária, a idade do paciente,
quais os medicamentos que ele faz uso e existe algumas dosagens recomendadas. Então, para cada idade, nós vamos ter uma recomendação. Por exemplo, pacientes adultos, eles devem fazer uma ingestão de acordo com a idade, de acordo com o sexo, de acordo com os medicamentos que usam e de acordo com os sintomas que eles apresentam. A recomendação de colina, ela vai de 125 miligramas a 550 miligramas. Então, o nutricionista ele vai fazer essa avaliação para qual é a melhor recomendação para o paciente. Muitos pacientes perguntam, mas quais são os principais sintomas que o paciente apresenta quando ele está com déficit de colina? O paciente ele vai apresentar esteatose hepática, dor muscular, perda de memória, alteração de humor, dificuldade de aprendizagem, declínio cognitivo e principalmente alguns danos a nível cerebral. É importante a gente relatar que nós temos que avaliar o paciente como um todo. Muitas vezes o paciente fala, eu vi o vídeo, eu tô com deficiência de colina. Não, é importante a gente avaliar histórias pregressa, bioquímica, exames bioquímicos, quais os medicamentos que o paciente faz uso, para a gente verificar se algum medicamento pode ter levado à redução da colina, e tudo isso pode favorecer essa redução. Alguns alimentos que são muito ricos em colina são fígado de boi, grão de bico, salmão, ervilha, peito de frango, couve-flor, ovo, peru, leite de cabra, bacalhau e brócolis. A suplementação da colina, nós devemos sempre avaliar entre quais são os benefícios e as contraindicações para cada caso. Então, não é uma suplementação que deve ser, você deve fazer uso indiscriminado. Não, nós precisamos fazer uma avaliação do paciente. E ainda que seja absolutamente possível, níveis adequados de colina apenas por meio de uma alimentação balanceada, há alguns casos que a gente precisa da suplementação. Então, é importante que a gente avalie caso a caso. E é importante também a avaliação do nutricionista, porque alguns suplementos eles podem competir com os outros e diminuir a absorção do mesmo. Então é importante a gente evitar fazer a autossuplementação. Por isso que é tão importante uma avaliação com o nutricionista para a gente poder indicar o que é melhor para cada caso. E lembrando que a colina ela é muito importante para o metabolismo em geral. Ela tem uma atuação indescritível na função cognitiva, na função cardiovascular e no desenvolvimento infantil. A obtenção da colina pela via alimentar sempre vai ser a melhor opção, mas em alguns casos a gente recomenda a suplementação. E o ideal também é assim, aumentar muito os alimentos que são ricos em colina e sempre você tentar priorizar uma alimentação mais saudável possível. Então, eu espero que vocês tenham entendido sobre a colina. Realmente esse suplemento, ele é muito recomendado no sentido em cada caso, quando o paciente faz a indicação do mesmo. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, ajude a gente compartilhando, comentando, que sempre vai ser muito bem-vindo sugestões e as dúvidas de vocês que a gente puder sanar.